Olá pessoal, tudo bem? Nessa época de coronavírus, de crise aí, eu decidi gravar algumas das minhas palestras para disponibilizar para vocês no YouTube aí de forma gratuita, né? Para que todos possam estudar um pouquinho, se desenvolver um pouquinho e parar de ver tantas notícias ruins. Senão nós ficamos só na frente da TV vendo notícias ruins de quarentena, enfim, e não evoluímos. Vamos aproveitar esse tempo para nos desenvolver. E a palestra de hoje é gerenciamento de projetos, maximize valor para a sua companhia. Tá? Ela é uma palestra de 2018, então vocês vão ver que alguns dados estão um pouquinho desatualizados aí, né? Mas nós vamos olhar para eles com a visão de hoje. Então, o que se concretizou, como é que isso evoluiu e como estamos hoje e o que o futuro nos reserva. Para começar, eu gosto de falar o que são projetos. Então, eu gosto bastante desse vídeo da Common IT, que eles explicam desde a história lá, do começo da história, como evoluiu, as grandes realizações e tudo o que aconteceu ao longo do tempo. Vamos dar uma olhadinha rápida nesse vídeo. Ao longo do tempo, o gerenciamento de projetos teve um papel importante na história da civilização. Por mais incrível que pareça, o gerenciamento de projetos é anterior à construção das pirâmides. Olhando para a construção da Grande Pirâmide sob a ótica do gerenciamento de projetos, podemos identificar muitos obstáculos. A força de trabalho foi um problema mais óbvio, seguida pela originalidade das câmaras do rei, que foram construídas com granito extraído a mais de 400 quilômetros de distância. A Grande Pirâmide levou cerca de 20 anos para ser concluída e empregou 10.000 pessoas. Usando ferramentas primitivas feitas de cobre, os homens cortavam enormes blocos de pedra a 1 centímetro por hora. Na era medieval, o Reino Unido trouxe um novo contexto para o papel de gerente de projeto, que na época era desempenhado por trabalhadores da construção civil. Os gerentes de projeto daquela época tinham que saber como fortificar as fortalezas, através de elementos arquitetônicos que pudessem dificultar ou impedir a entrada de invasores. Dentre as construções, havia escadarias em sentido horário que obrigavam o invasor a usar a espada com a mão esquerda, ou portas mais baixas no topo das escadas, que forçavam o invasor a abaixar a cabeça para entrar, ficando assim invulnerável a um ataque. Já no século XIX, durante a primeira Revolução Industrial, os projetos de construção eram considerados como arte, tornando-se um pouco mais importantes quando as fábricas precisavam de grandes espaços para alocar trabalhadores, produtos e maquinário. Durante esse tempo, enquanto a tecnologia avançava rapidamente, as ferramentas para projetos permaneciam praticamente as mesmas. A necessidade de um responsável por organizar e assumir o controle dos projetos tomou a forma de supervisores de projetos, que sabiam ler, escrever e fazer contas, sendo precursores de uma nova era, que agora também incorporava negócios, finanças e habilidades gerenciais. O século XX foi palco de enormes mudanças no gerenciamento de projetos. Frederick Taylor usou o raciocínio de quebrar os elementos de um processo para melhorar a produtividade, criando as tarefas. Henry Gantt, por outro lado, criou a técnica de traçar a sequência e a duração das tarefas. O gráfico de Gantt é utilizado até os dias de hoje e é um recurso indispensável na maioria dos softwares de gerenciamento de projetos. A segunda revolução industrial introduziu os motores movidos a combustão e a eletricidade, que influenciaram as tecnologias de produção em massa. Neste período, também foram desenvolvidas ou adaptadas técnicas de coordenação que deram aos gerentes de projeto mais controle sobre o andamento dos projetos. O Empire State Building é uma prova disso. Havia um cronograma bem agressivo, que incluía 60 tipos diferentes de profissionais. Algumas das tarefas foram sobrepostas, de modo a não se perder tempo. Foi o primeiro projeto de construção comercial a utilizar a técnica de Fast Track. Em janeiro de 1930, a escavação do novo edifício foi iniciada antes da demolição do seu predecessor. Foram construídas 4 lajes e meia por semana, utilizando inovações que economizaram tempo e recursos. Os números do projeto do Empire State Building são bastante expressivos. Foram demandados 3.500 homens e 7 milhões de horas. O projeto foi concluído 3 meses antes do prazo, com 18 milhões e 300 mil dólares abaixo do orçamento. A terceira revolução industrial introduziu os computadores, a internet e práticas de gestão.
Em 1955, os militares dos Estados Unidos inventaram o PERT para determinar o tempo que se levava para completar uma tarefa e identificar o tempo mínimo necessário para completar um projeto. Em 1957, a DuPont criou o CPM para lidar com várias tarefas e interações de um projeto, incorporando algoritmos para definir as atividades do projeto. A defesa dos Estados Unidos também introduziu ferramentas de projeto, tais como a estrutura de divisão de trabalho, que organiza o escopo de um projeto agrupando elementos de trabalho do projeto, conhecido como WBS. Na década de 70, o gerenciamento de projetos tornou-se amplamente utilizado. O PMI foi criado para dar enfoque às técnicas de projetos, e com isso foram introduzidos os conceitos de tempo, custo e qualidade. Na década de 80, houve a incorporação da gestão de riscos para o gerenciamento de projetos, e na década de 90 foram introduzidas as certificações profissionais em gerenciamento de projetos, como o PMP. Em 2013, foi criada a área de conhecimento que se preocupa exclusivamente com a gestão de stakeholders, reforçando a importância do bom gerenciamento de todas as partes interessadas no projeto. Segundo o relatório PM Survey, na edição de 2012, apenas 8% da alta administração das organizações dá pouco ou nenhum apoio a iniciativas relacionadas ao gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos passou a assumir um papel estratégico nas organizações e é levado muito a sério. Como consequência natural, a figura do gestor profissional de projetos também é valorizada. Um dado do mesmo relatório que comprova isso é que 27% das organizações exigem ou pretendem exigir que os profissionais responsáveis por projetos sejam certificados PMP. Outros 51% dizem que a certificação é vista como um diferencial. E somente 21% das organizações são indiferentes quanto ter ou não profissionais certificados. Desde as grandes pirâmides até os projetos de alta tecnologia, as práticas do gerenciamento de projetos têm melhorado continuamente. Por esse motivo, o nosso curso pode ser um ponto de partida para o seu aprendizado nessa disciplina, mas de forma alguma deve ser o passo final. Gosto bastante desse vídeo porque ele é didático, né? Ele é bastante didático e nos poupa um tempo grande. Eu teria que passar muito tempo aqui explicando essas coisas para vocês e a gente consegue fazer isso num vídeo curto. Agora nós já falamos do que são projetos, né? E qual o nosso cenário atual? Não sei se vocês já viram esse vídeo ou não. Esse vídeo foi gravado no Central Park, em Nova York. Look at this. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. As pessoas têm um Pokémon no Central Park, as pessoas estão deixando os carros no meio da rua. Isso foi em 2016, abertos, abandonados, para ir atrás do Pokémon. Então, o Pokémon GO foi uma febre enorme, foi um grande sucesso. E isso fez com que a Nintendo se salvasse aí de uma possível falência. A Nintendo vinha tendo problemas financeiros sérios, né? E o projeto do Pokémon GO que conseguiu reerguer e reestruturar a companhia. Quando a gente olha, e esses dados ainda são atuais, tá? Quando a gente olha, o Pokémon GO é o aplicativo mais rápido a atingir 10 milhões de downloads nas lojas aí. E 19 dias para atingir 50 milhões de downloads. Então isso é muito, muito rápido. Foi uma febre mesmo, então o projeto foi um super sucesso. Eles tinham um lançamento de fazer um app viral, né? Para conseguir ajudar a companhia, enfim, conseguir aumentar essa lucratividade, e conseguiram fazer isso com o Pokémon GO. Quando a gente olha 100 milhões de downloads por semana, aqui no nosso gráfico, se a gente olhar aqui, nós temos 100 milhões de downloads por semana. O Pokémon GO conseguiu chegar em 90 milhões e 500 mil downloads numa semana de pico. Foi o pico do lançamento dele. E depois isso vem caindo, né?
O Facebook tem uma média de 15 milhões de downloads por semana, mais ou menos, ele se mantém bem estável. E olha que interessante, o Pokémon GO teve esse pico, veio caindo, mas o Super Mario também é da Nintendo. Então a Nintendo aproveitou essa febre e lançou um outro aplicativo que teve um pico aqui de 44, mas depois veio um pico de mais ou menos 25 aqui. Então eles conseguiram dominar essa estratégia de como fazer lançamentos rápidos e bem-sucedidos. E aí, né, como é que vai ser o nosso cenário futuro? Na época ainda era futuro, esse relatório aqui era de 2015, né, era um relatório de impacto nas indústrias. Para 2018, o que se previa então? Robotização, né, transporte autônomo, os dois já acontecendo, talvez não tão rápido quanto o Fórum Econômico Mundial previa naquele momento, mas os dois já estão acontecendo. A inteligência artificial vem ganhando muita força no cenário atual, então a gente vê muita aplicação de inteligência artificial e avanço de materiais e biotecnologia. E aí a gente consegue ver vários materiais diferentes já, vários materiais interessantes e com propriedades muito importantes sendo desenvolvidos. E também a parte de biotecnologia avançando bastante, apesar de nós termos ou estarmos tendo alguns problemas nessa área. E o mercado de trabalho, então, segundo o Fórum Econômico Mundial, como é que fica, né? E esse relatório que não tem prazo de validade, mas o que eles enxergam, tá? E vamos falar aqui de Brasil hoje. O que eles enxergam para o Brasil? A gente vai perder 1 milhão de vagas para essas coisas que vão acontecer de robotização, automação, avanço das tecnologias. E serão criadas 500 mil novas vagas diferentes das que foram perdidas. Ou seja, trabalhos manuais, trabalhos muito braçais serão substituídos por automação e trabalhos de programação, de inteligência artificial, novos tipos de trabalhos serão criados. Isso vai gerar uma lacuna aí, né, especialmente para as pessoas com uma qualificação um pouco mais baixa. O que vai estar em declínio ou em ascensão? Né? Trabalhos de escritório, trabalhos administrativos, por exemplo, aqui vão encolher entre 2015 e 2020, e isso já aconteceu, né? Encolheram 5% no mundo, falando de mundo aqui. Aí manufatura e produção 2%, por aí vai, né? Instalação e manutenção praticamente estável. E o que realmente cresce aí? Negócios e operações financeiras, gerenciamento, principalmente de empresas, aí tem crescido bastante. Computação e matemática também. E arquitetura e engenharia, porque para criar esse futuro novo é preciso muitos arquitetos e engenheiros. Tá? Então, esse futuro ele ainda não existe, né? Ele tem que ser criado passo a passo. Por isso que essas profissões estão mais em alta, né? E tendem a ficar em alta nos próximos anos ainda. E aí esse dado é interessante, né? Eles falam que, em média, 35% das atividades chaves vão mudar entre 2015 e 2020. E a gente já vê isso como bastante força aí, né? As atividades chaves, especialmente da indústria, mudaram muito, mas do comércio, dos serviços também. Hoje nós já não temos mais tantas pessoas fazendo trabalhos repetitivos nessas áreas, e sim pensando mais, né? As empresas têm se modernizado, têm investido em tecnologia. Isso vai acelerar de uma forma cada vez mais forte aí. E o que eles falam, né? Que nós estamos aqui mais ou menos na média, o Brasil com 31%, então, de disrupção, né? Nós podemos ver, por exemplo, a Itália liderando o ranking com 48%,
porque lá ainda tem muita coisa feita de forma manual, de forma antiga, por incrível que pareça, né? Então lá vai ter uma disrupção muito maior. E aí o Brasil ele vem numa média aí, nem tão bem, nem tão mal, né? Se nós olharmos a Ásia, fala só em 19% de disrupção, mas é porque a Ásia vem investindo nisso há muito mais tempo. Então eles são mais competitivos por causa do investimento em tecnologia. E quando nós olharmos as indústrias, né? Então onde é que estão as grandes oportunidades aí? No setor financeiro e de investimentos. Nós temos visto, esse relatório ele era um relatório mais antigo, né? Mas quantas fintechs vocês têm visto ultimamente aqui? Quem usa Nubank, quem usa Banco Inter e outros tantos que tem, né? Então a gente tem visto muitas fintechs surgindo, muita inovação na área financeira e de investimentos, tá? Então, isso é um cenário que veio para ficar. Cada vez mais as empresas vão se desenvolver nessa área e vão, sim, incomodar muito o mercado. Então, tem uma grande oportunidade de crescimento aí para quem é da área e quem quiser investir nessa área. Eu vejo uma grande oportunidade de crescimento aí. E também infraestrutura, coisas básicas, né? E mobilidade. Aí, mobilidade, de novo, aparece, né? Carro autônomo, veículos elétricos, está sendo feita uma revolução de mobilidade no mundo, né? E aí a gente tem também Uber, Waze e vários aplicativos que facilitam a mobilidade. Então nós estamos numa transformação já muito grande nessa área. Então essa área evoluiu bastante já, mas tem muito ainda para evoluir, podem ter certeza disso. E as habilidades, né? As top 10 habilidades aí. Em 2015 nós tínhamos algumas habilidades, algumas perderam força, outras ganharam força, né? Vamos ver em 2020, estamos em 2020 hoje. Vamos ver o que o pessoal do Fórum Econômico Mundial dizia lá atrás. Primeira habilidade, solução de problemas complexos. Bom, nada melhor do que coronavírus para a gente entender e estudar um pouquinho mais de solução de problemas complexos, né? O nosso mundo ele não é simples e ele tem se tornado cada vez mais complexo. Então nós temos sim que entender solução de problemas complexos e saber como atuar, como melhorar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Depois a gente tem pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, perdendo um pouquinho de força. A gente pode ver que criatividade era o 10º, hoje é o 3º já, a gestão de pessoas, então perdeu um pouco de força. E aí, um que eu gosto bastante, que ganhou muita força, mas na minha visão ainda vai ganhar mais força, é a inteligência emocional, tá? Então, a inteligência emocional tende a subir muito nesse ranking. E inteligência emocional é muito importante para que nós possamos passar por momentos de crise sem desespero, sem agredir os outros, né? Seja verbalmente ou fisicamente ou via redes sociais, poder conversar com pessoas de opiniões diferentes da nossa, sem maiores problemas, tá? Então, na minha visão, nesse nosso mundo muito complexo, a inteligência emocional vai ganhar muita força aí. E eu estudaria isso, tá? Se fosse vocês, aí eu estudaria um pouquinho de inteligência emocional. Mas como que isso tudo influencia o nosso mercado e vem influenciando e vai continuar influenciando? Bom, nós temos uma necessidade maior por soft skills, por habilidades de gestão, de pessoas, de liderança, de convencimento, de engajamento. Então, isso vem crescendo bastante. E postos de trabalho manuais fatalmente vão deixar de existir ao longo do tempo, né? Cada vez vai ser mais raro pessoas fazendo trabalhos manuais, então pessoas que são dessa área vão ter que sim se reinventar e vão ter que ir por uma área um pouco mais complexa. A complexidade nos nossos negócios tem aumentado muito, né? Muito mesmo. Então, tá todo mundo, por exemplo, nessa época fazendo home office. Só que quem não se para
preparou para fazer home office, quem não tinha isso como um plano futuro, talvez minha empresa vai começar a pensar em home office daqui 1, 2, 5 anos. O coronavírus aparentemente obrigou todo mundo a começar a sua transformação digital, né? Então, a complexidade nos negócios tem aumentado consideravelmente, tá? E a redução da competitividade de empresas muito tradicionais, então empresas que não se reinventarem, que não estão olhando o mercado de uma forma diferente, elas estão sim perdendo competitividade, estão perdendo mercado e cada vez mais esse efeito vai se agravar e elas vão ter sim que se reinventar ou vão acabar sucumbindo. Isso não tem muita volta mais, não tem retorno mais. E o que nós podemos fazer então para nos prepararmos, para estarmos prontos, né, para que estejamos liderando essa mudança e não sejamos dragados ou atropelados por ela? Escolher alguns projetos alinhados aos objetivos estratégicos da nossa empresa e ou pessoais, né? Eu sou um grande fã de projetos pessoais, então eu tenho vários projetos pessoais, esse é um deles só, né? Eu faço palestras não porque seja super rentável ou porque tenha um impacto financeiro para o meu negócio, tá? Eu faço porque eu gosto e porque é um projeto pessoal meu de levar conhecimento para as pessoas. E é por isso que eu estou gravando essa palestra e disponibilizando ela sem custo. Planejar melhor os projetos que nós iremos executar. Então, depois de escolhidos, a gente tem que planejar o que vai fazer com eles, né? Então, a gente tem que planejar muito bem como nós iremos executar esses projetos, até porque o custo do planejamento ele é muito baixo. Agora, o custo de uma execução errada, ele é muito alto para a companhia. O dinheiro está sendo gasto quase que todo ele na execução do projeto. Então, planejar mais, planejar bastante é barato. Sai muito mais barato do que executar mal. E aí, controlar a execução dos projetos para garantir que esses projetos entreguem os benefícios esperados pela companhia ou para a sua vida pessoal. Então, controlar de forma sistêmica. Quais são os indicadores? Estamos atingindo? Não estamos? Como é que vai funcionar? Controle mesmo. Controle de gestão. E isso para que a gente possa ter alinhamento estratégico. Então, a visão da empresa lá em cima, ela aponta o norte, para onde a empresa vai, ou para onde a pessoa quer ir. Né? E eu recomendo também que vocês tenham sua visão, missão pessoais também. Essa visão ela é suportada por uma estratégia, né? Empresarial ou de vida, enfim, como vocês preferirem. Essa estratégia é suportada por portfólio, programas e projetos que facilitam o atingimento dela. Mas o que são portfólio, programas e projetos? Vamos dar uma olhadinha nos conceitos. Então, portfólio é um conjunto de projetos, programas e operações também, que são gerenciados como um grupo para o alcance de objetivos estratégicos. Então, eu posso ter um portfólio de projetos de expansão do meu negócio, um portfólio de projetos de manutenção e redução de custo no negócio, e os dois me levarem para um aumento de rentabilidade, se essa for a minha estratégia de negócios. Programas, então, é um grupo de projetos que devem ser gerenciados em conjunto para obter benefícios que não estariam disponíveis, caso fossem gerenciados separadamente. Tá? Um bom exemplo disso são os estádios da Copa do Mundo e o entorno deles. Os estádios e os seus entornos eram um programa, porque não adianta nada tu entregar o estádio e não ter a rua que passa na frente do estádio, não ter os alvarás de segurança, não ter o gramado. Então, todos os projetos, eram vários subprojetos gerenciados dentro de um programa que nos ajudou a fazer uma Copa do Mundo de muito sucesso, sim. Apesar do nosso resultado no campo não ter sido o mais agradável, né? A Copa do Mundo foi um super sucesso. E o que são projetos? Então, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá?
Então, um projeto tem começo, meio e fim e cria alguma coisa exclusiva. Se alguma coisa que já está sendo feita de forma rotineira, é uma operação, não é um projeto, tá, pessoal? E aí, quanto custa planejar, né? Qual é o custo-benefício de se investir mais em planejamento que a gente falou antes? Bom, esse gráfico aqui mostra a economia de tempo na execução dos projetos para cada hora planejada. Então, aqui nós temos, né, no eixo vertical a complexidade do projeto, complexidade alta e complexidade baixa. E aqui nós temos a duração do projeto, se é um projeto de curta duração, média ou longa duração. Se nós formos olhar no melhor caso, aqui um projeto de complexidade baixa e curta duração, para cada hora de planejamento, nós conseguimos economizar de 3 a 5 horas na execução. Lembrando que a execução é o nosso momento mais caro do projeto. Se nós pegarmos um projeto de alta complexidade e longa duração, para cada hora de planejamento que nós fizermos, nós conseguimos economizar entre 12 a 15 horas na execução. E aí fica a pergunta, né, pessoal? Quanto custam essas horas? Quanto custa a mais no nosso projeto planejar mal, ser desleixado com o planejamento? E não só nos nossos projetos, na nossa vida também. Quanto custa planejar mal? Por que nós não planejamos melhor? Então, pensem nisso e comecem a planejar melhor as suas atividades, a sua vida, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados muito acima da média. E aí, todo esse planejamento, né, serve para um propósito, entregar benefícios. Eu gosto bastante desse gráfico do Ian Fraser, né, que é um gráfico de gestão de portfólio, e ele fala de estratégia. Se nós olharmos pela parte de estratégia, propriamente dita, aqui nós temos o planejamento estratégico, ainda tem um planejamento de portfólio, aí os programas e projetos sendo entregues, e a realização dos benefícios, e esse loop volta. E começa de novo, um novo ciclo. Se nós olharmos por valor para a nossa empresa, valor especialmente para o nosso cliente, nós temos aqui estratégia de geração de valor, planejamento dessa geração de valor, aí engenharia de valor, propriamente dito, e eu vou gravar uma palestra falando um pouquinho de engenharia de valor também, e análise de valor, tá? A entrega de valor e a captura de valor pela companhia. Então, a gente entrega valor para o cliente e captura valor na forma de pagamentos, de novas compras, como for. Se nós olharmos por operação, né, aqui nós temos o conceito, a conceituação, o desenvolvimento dessa operação, né, o desenho dela, a entrega da operação, pode ser uma linha nova, uma fábrica nova, operação e manutenção, o que vai gerar valor também, porque gera produto para ser vendido. E aí aqui nós colhemos feedback de todas essas entregas e voltamos do começo com os inputs para começar tudo de novo. Então, é isso que importa no fim para o cliente de vocês. O que importa é a entrega de benefício, gente. O cliente quer se beneficiar de alguma forma. Então, pensem nisso toda vez que vocês estiverem planejando ou executando os projetos. O cliente vai se beneficiar disso? É importante para a organização? É importante para o mercado? Se é importante, façam. Né? Planejem muito bem e executem. Façam. Então, falando um pouquinho melhor de gerenciamento de projetos, então, né, para que a gente tenha aí saia daqui com um conceito sólido de gerenciamento de projetos. O que é? Aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Mas também, né, identificação desses requisitos, abordagem das necessidades e expectativas das partes interessadas no projeto. E partes interessadas ou stakeholders
são todas as pessoas que podem ser envolvidas, impactadas ou afetadas pelo projeto, com maior ou menor grau de importância, e essa qualificação dessas partes também é feita durante o planejamento, né? Então, é todo mundo que pode ser impactado de alguma forma ou que tem alguma influência sobre o projeto. Vamos lá, o que mais? Estabelecimento, manutenção e execução de comunicação ativa. Isso é muito importante, a comunicação é muito importante, tá? Gerenciamento de partes interessadas visando atendimento aos requisitos do projeto. E balancear restrições conflitantes do projeto que incluem, né, mas não se limitam a escopo, qualidade, prazo, custos, recursos, riscos. O que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes eu posso ter, por exemplo, um aumento de qualidade no projeto aumentando o custo. Será que o cliente está disposto a pagar? Ou eu posso ter atrasado o projeto e para colocar de volta no prazo isso vai reduzir a qualidade, ou vai aumentar custo, ou vai aumentar risco, ou eu vou precisar de recursos que eu não tenho. Então, a parte de gerenciar projetos, boa parte do tempo vai estar balanceando essas restrições que normalmente são conflitantes, né? E o gerente de projetos tem que estar com essa bandeja na mão, entendendo o que é melhor para o cliente, para o negócio e para o projeto, para que ele possa entregar o melhor projeto possível. E aí nós temos duas grandes vertentes, né, na gestão de projetos, e existe uma rixa entre elas, ou existir, isso vem diminuindo muito. Lá em 2018, quando eu fiz essa palestra, aí, quando eu fiz ela, isso era muito forte ainda. Hoje isso tem perdido força, as pessoas têm se unido um pouco mais entre o preditivo, que são os métodos tradicionais, e o ágil, que são os métodos ágeis, né? Então, preditivo, quando que eu uso preditivo? E isso é muito importante, tem que ficar muito claro. Não existe melhor ou pior na minha opinião. Na opinião do Daniel, não tem melhor ou pior. Tem mais adequado para cada projeto. Então, quando que eu uso preditivo? Se o caminho é conhecido, o cliente pode estar mais ausente, pode estar longe, e se o produto final é conhecido. Esse é um caso clássico de usar preditivo. Eu não preciso e eu não devo usar ágil, porque não faz sentido nenhum. Se eu for fazer uma ponte, se eu vou fazer um hotel, se eu vou fazer um prédio, eu não tenho por que usar métodos ágeis. Eu sei exatamente o que tem que ser feito. Então, usar preditivo é mais barato do que usar ágil. Por quê? Porque o ágil tem muito mais planejamento intrínseco ao método. Tem gente que acha que ágil não tem planejamento, está muito enganado. Ágil tem muito planejamento. E isso pode ser assunto de uma outra palestra aí, né? Eu falo isso bastante nas minhas aulas, mas ágil tem, em média, aí, se nós pegarmos as rotinas de ágil, vamos lá, de 10 a 20% do tempo planejando. E o preditivo tem 2, 3. Então, o planejamento também custa mais barato do que a execução, é claro, mas se nós pudermos usar um método onde a gente consegue ser assertivo, não tendo que planejar tanto, melhor, né? Agora vamos entender o ágil um pouquinho. No ágil, o caminho é desconhecido, por isso que tem que ser ágil. Porque nós temos que mudar, pivotar a nossa estratégia, a forma de fazer a todo momento. Nós não sabemos de certo onde a gente vai chegar e como vai chegar lá. O cliente, por causa disso, ele tem que estar muito presente. Muito presente. Porque decisões têm que ser tomadas a todo momento. Então, o cliente não pode ficar ausente um mês, chegar lá e depois dizer que aquilo que foi feito não serve, que foi mudado tudo. Em um mês pode mudar tudo mesmo, né? É ágil. E se aplica muito bem em ambientes inovadores. Porque em ambientes inovadores, muitas vezes, não se sabe nem onde se vai chegar. Tá? E eu gosto muito do exemplo do post-it da 3D. Sou um grande fã de post-it. O inventor do post-it lá, ele não queria fazer o post-it. Mas ele fez sem querer.
né? Então, esse é um grande exemplo de ambiente inovador, onde o ágil cai muito bem. Só que nós estamos falando de exemplos bem opostos, né? No meio tem um monte de coisa, onde, na minha opinião, nós devemos usar híbrido. Pegar o que é melhor do preditivo para aquele projeto e o que é melhor do ágil e fundir num método próprio da empresa, da companhia ou só daquele projeto em alguns momentos, dependendo do tamanho, para que nós tenhamos sim a melhor entrega possível com o menor custo possível. Tá? O PMI traz no guia PMBOK um assessment, aí, uma avaliação de quando se deve usar ágil, quando se deve usar preditivo e quando se deve usar híbrido. Então, se nós olharmos aqui, essa parte mais escura aqui é ágil, né? Aqui, essa parte média, intermediária aqui é híbrido e a parte de fora mais clarinha é preditivo. Então, aí vocês podem pegar esse material no PMBOK, ou se vocês quiserem, eu fiz uma planilha onde vocês vão só preenchendo com todos os quesitos aqui, e ele faz esse gráfico para que vocês possam entender o que é melhor para a empresa de vocês ou para o projeto de vocês. Quando é melhor usar ágil, quando é melhor usar preditivo, e quando é melhor, que na minha opinião é 80% dos casos, quando é melhor usar híbrido. Tá? O híbrido é muito importante e eu vejo ele ganhando muita força e cada vez vai ganhar mais força na gestão. Aqui então o PMBOK 6ª edição, né? E o guia de práticas ágeis também foi incluído no PMBOK e é nele que nós temos esse assessment aí, essa avaliação do que fazer, tá? Então é muito importante, né? Não existe receita de bolo, método pronto. Eu entendo que cada um deve criar os seus métodos e os métodos que mais se adequam à sua realidade, tá? Isso é muito importante. E o que eu faria se fosse você hoje, para começar agora, né? Compreender a visão da empresa em que vocês estão inseridos ou da empresa em que vocês são donos, né? Compreender o alinhamento da estratégia com essa visão. Então, tem a visão lá apontando o norte. Tá? A estratégia logo abaixo ali. Como é que ela está alinhada com essa visão? Compreender como o portfólio de projetos da empresa de vocês atende essa estratégia. Se é que existe se não existe, né, criar um portfólio de projetos para que vocês possam estar alinhados com a estratégia. E aí sim, executar os programas e os projetos com controle quase que obsessivo, tá? Garantindo o cumprimento do planejamento. Porque toda vez que nós saímos fora do planejamento dos nossos projetos, nós estamos desperdiçando dinheiro. Seja na forma de dinheiro mesmo, né? Gastando mais do que deveríamos, seja na forma de horas de recursos de projeto, que também é dinheiro. As pessoas estão lá na organização, elas são pagas para ficar o mês todo lá. Mas elas poderiam estar fazendo outra coisa que agregasse mais valor do que retrabalho. Tá? Então, sejam obsessivos com controle. Eu gosto muito disso, porque quem não controla, não gerencia. Tá? Então, pessoal, né, por fim, né, estude muito. Conhecimento técnico, negócios, liderança, soft skills. Conheça pessoas novas com experiências diferentes. É muito legal poder ter esse aglomerado de experiências aí, né? E evoluam sempre, tá? Não aceite estagnação, zona de conforto. A vida de vocês é curta demais para isso, é de todos nós. A vida é muito curta para que nós possamos nos contentar com pouco. Então vão atrás do que vocês querem e façam acontecer. Muito obrigado por estarem aqui comigo até agora, né? Se vocês tiverem dúvida, quiserem bater um papo, trocar uma ideia, então aí embaixo tem meus canais, né? Me chamem no LinkedIn, mandem e-mail, façam alguma coisa aí que a gente vai conversando aí, vai batendo um papo. Perfeito? Muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço demais mesmo e até a próxima. Valeu, um abraço.